vocês. Foi difícil chegar, mas é sempre um prazer estar aqui nessa casa querida, amigos queridos, e agradecemos pela paciência, pelo convite. Meu nome é Ernesto, somos da Casa de Estudos Espíritas Fraternidade CF, que fica em Itaipuaçu, Itaugai Valley. E vamos tentar hoje conversar com vocês sobre o tema verdade e libertação. Não tem como se falar de libertação sem falar de verdade. E é um tema proposto que vamos pensar, refletir, degustar conjuntamente. Os estudos bem estudados são aqueles que nos fazem refletir, pensar, associar com nossas vidas e assim possibilitar que nós possamos colocar em prática em nossas vidas tudo aquilo que temos estudado e refletido. E hoje é uma grande reflexão. Lá em João 8, capítulo 8, versículo 32, Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, que acreditavam nele. Primeiro vamos falar, por que os judeus? Porque Jesus veio entre os judeus, porque os judeus eram a raça mais homogênea dentre os exilados de Capela. Para fazer a transição do politeísmo para o monoteísmo, de vários deuses cultuados para um único Deus, era necessário um povo mais harmônico, homogêneo. E por essa razão, Moisés veio entre os judeus, entre os hebreus, depois como rei passaram a ser judeus, e Jesus também. Então, maciçamente existiam judeus, mas, quiçá, poderiam ter romanos também e outros de outras vertentes. Então Jesus dizia aos judeus que criam neles: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente, esse verdadeiramente faz toda diferença no contexto. Sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Muito bem. Esse criam nele, que é uma expressão horrorosa, está relacionado a acreditar. Aqueles que tinham fé, disponibilidade, aqueles que não estavam ocupados com as questões materiais, aqueles que sofriam, os menos favorecidos, esses procuravam Jesus, acreditavam nele porque ele era uma figura ímpar, queremos crer, ele tinha uma energia atrativa, fantástica, e ele falava coisas simples, esplendorosas, que acariciavam a tristeza e as dores de cada um. Então aqueles, principalmente os sofredores, eram que buscavam Jesus. Por acreditarem neles, supor as boas intenções, supor que Jesus era passível de ser confiável, supor que ele trazia palavras e energias correlatas, supor que Jesus era como se ele abraçasse a todos aqueles que precisavam num momento de uma palavra, num momento de uma consolação. Porque os menos favorecidos na história da humanidade até hoje continuam sendo menos favorecidos, né? Vamos falar a verdade. Nós não temos Jesus hoje para abraçar ninguém. Mas Jesus, naquela época, abraçava a todos que desejavam, e esse é o simbolismo que Jesus continua nos abraçando espiritualmente, simbolicamente. Então a gente tem que crer e confiar nessas boas intenções de Jesus, e por isso aqueles o procuravam. Gostaria que, se alguém tivesse reencarnado com a energia de Jesus, eu gostaria de procurar hoje, porque tal qual uma certa feita eu procurei Chico Xavier, surfista, 18 anos, parafinado, transviado, quase execrado pela família, me botaram numa Kombi, vamos ver Chico Xavier. Fortão, malhadão, lutador. Fui lá em Uberaba, fiquei naquela fila, uma fila imensa. Na hora que eu vi Chico Xavier, na hora que ele pegou minha mão e ele beijou minha mão, meus joelhos dobraram e eu desabei na frente dele.
Isso para fazer uma analogia com a energia emanada de Jesus, que deveria ser uma coisa espetacular. Eu dobrei os joelhos e saíram lágrimas da onde não tinham lágrimas, normalmente. Então, essa questão energética, essa questão de ser abraçado pelas situações é fundamental. E acreditavam nele e acreditavam mais em Deus, porque Deus é nosso Pai. E o que significa permanecer, se permaneceres na minha palavra? Ora, Jesus foi único. Ele não falou palavras vazias e ele exemplificou tudo o que ele falou. Então ele deixou um legado, um manual de conduta, de ações, um manual de superação para todas as ocasiões de vida, da nossa vida, que estamos passados 2000 anos estudando as questões que ele trouxe e verificando o que por detrás está descrito. Não é o que está literal. Jesus era muito mais do que isso. E quanto a gente mais estuda, mais a gente descobre vertentes por trás. Então, permanecer na palavra significa prosseguir, dar continuidade aos exemplos, às palavras e, diferente da humanidade, que tem palavra, mas não tem exemplo, Jesus tinha esse combo, palavras e exemplos correlatos. E talvez isso tenha feito a força para que a gente estude e a gente se mire. É possível, eu serei Jesus, Maristela será Jesus, Edson será Jesus. Quando? Sei. Quando eu não sei, mas chegaremos lá, porque é inevitável a evolução de todos nós. Fomos criados para evoluir. Então, permanecer na palavra é prosseguir, conservar, dar prosseguimento, pegar tudo aquilo que foi aprendido e movimentar para o presente. Temos responsabilidade ou não temos? É multiplicar verdadeiramente. E sereis meus discípulos. O que significa ser discípulo? Discípulo é aquele que tem disciplina, aquele que segue a ideia de outros. É a pessoa que adota uma doutrina ou filosofia como ideal, verdadeiramente e a segue, que dá continuidade ao trabalho de alguém. E vamos falar sobre os discípulos. Os discípulos de Jesus, obviamente, eles tinham compromisso expiatório, compromisso reencarnatório. Mas eles nasceram rudes entre pescadores. Nasceram naquele momento, mas espiritualmente eles tinham condições plenas de exercer as atividades que eles se comprometeram. Isso não tira o mérito deles terem aceitado os convites de Jesus na Terra, porque uma coisa é lá na espiritualidade. Quando vem com esse corpinho, tudo pode mudar, dependendo dos nossos olhos, dos nossos apegos, das nossas exposições, das nossas prioridades na vida, o nosso foco naquilo que a gente entende como importante. E nós, os discípulos, eles se comprometeram e eles seguiram, vacilaram, tiveram um curso intensivo ao lado de Jesus, de alguns anos, mas eles aprenderam e assumiram aquilo que eles se comprometeram, mesmo com alguns vacilos. E nós? Não seríamos nós também discípulos? Será que Jesus não espera isso de cada um? Não seríamos nós privilegiados por ter o conhecimento da doutrina espírita, não pelos espíritas serem mais do que qualquer outro, mas pelos fatos de nós termos informações entre o mundo material e o mundo espiritual que fazem nós entendermos os porquês e dessa forma nós nos resignarmos com as situações e superarmos as adversidades de uma forma mais amena. Pelo menos deveria ser assim. Aqueles que verdadeiramente estudam, entendam praticar, deveriam ter um pouco mais de resignação e superação. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu para a gente passar por aquilo, pelas dificuldades, pelas dores, pelos problemas, mas nós sabemos que foi fruto de uma ação nossa, em algum momento.
não há que se falar em um pai punitivo. Não, o pai é amoroso. O pai é sensacional. O pai, nosso pai, é valoroso. É um pai de amor, de bondade, que nos dá tantas quantas oportunidades nós precisarmos. Mas ele deixa que as leis da vida tomem conta de cada reação para cada ação nossa. Ele as programou no universo. Então não há que se falar em punição. E sereis meus discípulos, que nós exemplifiquemos. A gente pode aproveitar aquela passagem, conheces o verdadeiro espírita, e aí podemos botar cristão, pelas suas transformações morais e pelos esforços em domar suas más inclinações. Os ímpetos impulsivos, aqueles ímpetos que nós temos de passados, de várias reencarnações, que aparecem normalmente em situações adversas e que nos fazem subir num rubor quase incontrolável. Essa é a nossa missão, descobrir que ímpeto é esse e segurar, disciplinar. Esses são os nossos aguilhões, são as correntes que nos prendem ao passado, a um passado delituoso, difícil, e por isso que nós estamos apenas no segundo nível evolutivo, no mundo de provas e expiações, para expiar e para aprender. Ou seja, evoluir. Ah, mas eu sou a fulano é tão evoluído. Pode parar. Todos nós somos mais ou menos a mesma coisa. Ah, mas ele roubava. Mas há pouco tempo atrás nós também roubamos. Pouco tempo. Provavelmente na última reencarnação que nós tivemos, nós cometemos atos dantescos. É só olhar para a história da humanidade. Olhe para a história da humanidade e tenha certeza que cada um de nós fizemos parte de vários ciclos. E os ciclos não foram tão positivos. Não é isso? Nós estivemos lá. Bom, e assim, sendo meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade verdadeira em conformidade com os fatos reais. Jesus nos trouxe uma nova verdade. Jesus nos trouxe, primeiro, a configuração de um Deus Pai amoroso. Ele não veio derrogar as coisas que Moisés trouxe, ele veio dar seguimento e atualizações. Então, ele veio trazer algo sensacional, que Deus é um Pai amoroso, um Pai que não é personificado, mas é um Pai que nos acolhe, é um Pai em qualquer momento a gente pode pedir socorro, que afaga, que nós podemos conversar com Ele quando quisermos, que não há nenhuma ritualística que nos obrigue a nos aproximarmos dele. Temos que ter, sim, respeito, reverência, mas eu tenho que ter intimidade com meu Pai. Intimidade. Porque, afinal de contas, Ele é e continua sendo eternamente. Então, veio trazer a verdade sobre Deus, veio trazer algo que é incontestável. A fraternidade, o amor, a humildade. Como se comportar diante da vida, levando tanto passa fora por trás. Jesus foi traído tantas vezes e Jesus se manteve intocável no sentido de não se abalar. Jesus trouxe a disponibilidade para ajudar, para aplicar a fraternidade. Ele estava disponível 24 horas para aqueles encarnados e para os desencarnados, porque, afinal de contas, a soma maciça dos milagres que ele realizou para a humanidade foram processos, na grande maioria, processos mediúnicos, processos de desobsessão, a grande maioria. Então, ele curava as pessoas e curava os espíritos que estavam perto, fazendo o quê? Um esclarecimento, tal qual uma reunião mediúnica. Ele trazia todos de volta à vida.
àqueles que estavam doentes, aos espíritos que estavam desgarrados, traziam aqueles que tinham catalepsia, de aparência quase morte, simbolizando provavelmente: vamos viver, aqueles que estão vivos aproveitem a oportunidade reencarnatória preciosa para viver. Então ele falava muito diretamente aos que estão vivos, mas se fazem de mortos, perdendo oportunidades no dia a dia. Então, Jesus nos trouxe verdades complementadas. Ele não pôde trazer tudo naquele momento porque não seria compreendido, mas se nós complementarmos as verdades com aquilo que o Espiritismo, através do terceiro Consolador prometido, nos trouxe, nós vamos entender mais uma verdade, mais verdades. Quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, por que uns são ricos, outros são pobres, por que uns acontecem isso, outros acontecem outro, aquilo, porque uns são doentes, outros sadios, outros mutilados, os porquês da vida. E isso faz toda a diferença, porque faz sentido. Se assim, nós falamos da humanidade. Ora, nós somos produtos de sucessivas reencarnações, quiçá milenares. Já nascemos e morremos tantas vezes que a gente não tem como saber. Mas como nós somos recalcitrantes, nós tornamos a errar frequentemente, nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Ponto. Os espíritas, nós não somos especiais. Especiais em sermos mais especiais do que qualquer outro. Mas esses porquês da vida, voltamos a falar, eles podem fazer diferença ou deveriam fazer diferença no nosso comportamento, nos nossos compromissos com a nossa evolução, com a nossa conduta, com as nossas reações diante da civilização, do meio social que a gente vive, com o próximo. Então Jesus trouxe essas verdades e as exemplificou. Está tudo documentado em manuais de conduta, manuais de superação, manuais comportamentais. Perdão, eu estou meio perdido. São 7, são aqui, 8 horas. 5 para 8. E eu tenho até 8h30, 8h35. Você começou. Tá tranquilo. Então Jesus veio nos trazer as questões da vida, como viver o jogo, como viver a vida com a pureza de sentimentos, com a humildade, com a disponibilidade. E qual verdade Jesus se refere? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. A verdade verdadeira, a verdade da vida, de como bem viver, bem superar, bem ultrapassar, de como o bem sofrer, o mal, diferente do mal sofrer, como nós devemos contemplar as belezas da natureza, porque Deus está em todas as figuras coloridas, floridas, perfumadas da natureza, com o sol, na lua, no mar, em todas as representações geniais e maestrais da natureza. Então, Jesus veio trazer um pupurri de verdades, que são verdades da vida. E por que a gente tem que falar tanto da verdade da vida? Porque cada um de nós tem as nossas verdades. As verdades parciais, as verdades momentâneas, as verdades que nem sempre são assertivas, as verdades que têm que ser buriladas. Sou Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Quem falou? Quem falou que você nasceu para morrer assim, para desencarnar assim? Quem foi que falou? Ah, mas meu orgulho não permite que eu fale. Não, nós estamos aqui para mudar. Porque as nossas verdades são verdades parciais, temporárias, proporcionais ao nosso intelecto e à nossa moral, proporcional às nossas experiências vivenciadas. Então essa verdade da vida trazida por Jesus, ela é muito importante,
como referência para que nós não vamos ser Jesus, mas nós temos que tentar seguir. Nós não podemos pegar nós como exemplos, nós temos que pegar algo maior, algo mais apurado, mais adequado. E por que a verdade da vida nos libertará? O que é liberdade? A ação de se colocar ou colocar alguém ou alguma coisa em liberdade. Tem a conotação de presos. Seríamos nós, de certa forma, presos, aprisionados? Somos aprisionados às correntes que nos prendem a questões aprendidas no passado, a verdades, meias verdades, a hábitos, a vícios, a comportamentos que nós temos uma tremenda dificuldade de nos modificar. Se nós, ao nascer, nós não tivéssemos nenhum impulso no sentido de termos a orientação moral do certo e errado, do bom e do ruim, se nós não tivéssemos depois, na convivência social, na escola, nenhuma referência ou alguma referência meia boca, provavelmente a gente repetiria o que a gente foi na última reencarnação. Pensam nisso. Então, eu sou assim, vou morrer assim, significa que você vai ser mais ou menos aquilo que você foi na última, exceto pelo impulso que você não mata, que você não rouba, pelas questões extremadas. Isso você conseguiu tolher. Mas nós estamos aqui para mais, para movimentar, para agir. Então, essa liberdade que nos libertará está diretamente proporcional àquilo que nós devemos nos aprimorar. E quem sabe aquilo que nós temos que aprimorar? Nós. Na calada da noite. Não adianta eu falar para a Maristela. Não adianta eu melhorar a Maristela. Não adianta eu passar procuração. Minha filha passa procuração para mim e eu melhoro ela. Não. São processos individuais. Processos de autotrabalho, autoajuda, autorreflexão. Isso é muito importante. E quando nós vamos nos modificando, entendendo que o que para a gente inicialmente era um acerto, era um bem, que tem gente que faz coisa errada achando que é um bem. Proporcionalmente ao nível de entendimento dele, ele acha que está certo. Tem gente que bebe até cair e acha que não é viciado. E acha que a bebida é um bem. Gradativamente, com a evolução moral e intelectual e pelas reflexões, pelo exercício, cada um vai se dar conta que aquilo que a princípio era um bem, não é um bem, é um mal. E essa próspera verificação vai fazer com que haja uma mudança comportamental. E cada mudança comportamental significa abrir elos da corrente. Libertar, soltar, voar plenamente. Esse é o nosso destino, evoluir. E nós evoluímos com as asas da moral e as asas da inteligência, da evolução. Nós temos que buscar a evolução. Nós estamos num momento da humanidade terrestre em que nós evoluímos muito tecnologicamente, também intelectualmente. Basta verificar que na história da humanidade nós passamos pelo primitivismo, onde nós falávamos uga-uga, tacávamos pedra no outro, prova de amor era puxar o cabelo e por aí vai. Então, estamos evoluindo. Com qual velocidade? Eu não sei. Me parece, eu e a Isabel conversando, nos parece que a gente está atrasado, nós deveríamos estar mais adiantados do que nós estamos. Nós deveríamos fazer mais do que nós fazemos. Esse sentimento de vazio, que é um sentimento de cobrança, de uma autocobrança consciencial. Mas é individual. Mas estamos evoluindo. Então nós precisamos desenvolver cada vez mais as asas da intelectualidade, que já estão, de certa forma, rígidas,
mas nós estamos cotós nas asas da moral. Levanta voo. Levanta voo. Vê onde vai parar. Vê se a gente não vai cair em espiral. Então, precisamos urgentemente botar as mãos para trabalhar, para desenvolver algo que está deficitário, que é a nossa moral. Estamos numa fase de transição importantíssima para o mundo de regeneração. O que será aqui na Terra, no nosso caso? Temos que ter as duas asas para voar. Estamos na iminência de, ou já começamos, o ciclo evolutivo, não está muito claro, mas esse turbilhão planetário já começou, parece, entramos no túnel, em algum momento, daqui séculos, vamos sair e com as renovações sucessivas, chegaremos a um ponto que todos estarão no mundo de regeneração. Então estamos na transição, mas não somos regenerados ainda. Chegaremos lá, reencarnaremos futuramente já no planeta de regeneração? Depende de quem? De nós. De nós. Não depende de ninguém. A pior coisa da face da Terra é o sentimento de impotência. Você depender de alguém ou de outros para resolver alguma coisa. E nesse caso, aí depende de quem? Da gente, cara. E a gente cria problema, nós criamos problemas, criamos dificuldades, criamos novas correntinhas, novos aprisionamentos, não são só do passado, tem correntinhas do presente, porque nós nos esquecemos que a nossa prioridade é a evolução. É a evolução. Oi, quer perguntar uma coisa? Não te parece que esse conceito de moral está um pouco confuso nesse momento? Bom, vamos lá. Moral. O que a gente aprende em casa? A gente aprende em casa, como é que é, me ajuda aí? A escola da vida, a escola de atributos é no lar. Deixa eu só complementar um pouquinho. Na escola é escolarização. Nós estamos num momento turbulento em que a pandemia nos trouxe de volta para dentro do lar. Os pais, no afã de oferir ganhos e condições melhores de sobrevivência e por aí vai, e ganhos financeiros e condições melhores para que seus filhos tenham aquilo que eles não tiveram, alçaram voos buscando as questões materiais, às vezes até o excesso. Terceirizaram a educação das crianças, dos jovens. A educação do certo, do errado, do bom, do ruim, começa na ligação do fio de prata, quando da concepção. Quando a mamãe, o bebê, sente tudo o que se passa no lar, escuta, conversa. A mãe é louca? Não, a mãe é consciente. O bebê aqui dentro está perispiritualmente, de uma forma geométrica, um contendo o outro. Então o bebê sente na veia o amor, a repulsa ou por aí vai. Saiu do ventre, os primeiros anos de vida é quando o bebê vai ter olhos para os pais. Porque no segundo momento, ele vai ter olhos para o mundo também. E os pais não vão mais conseguir prender a atenção dele. Eles vão ter outras vertentes. Então essa terceirização que muitos fizeram, eu trabalhava 18 horas por dia. Eu não estava presente no lar. Precisou um acidente acontecer para que eu voltasse a dar valor a outras coisas que eu já tinha esquecido. A gente entra num ciclo que vai no automatismo e você não se dá conta. Quando você vê, a vida passou. Passaram 40 anos. E eu fiz o quê? Eu trabalhei. E eu trabalhei. Minha filha teve toda a atenção necessária? Provavelmente não. E sucessivamente a gente está errando nesse contexto. Então a moral que é o conceito do bom, do certo, da conduta, da fraternidade, da empatia, do estender a mão, do amor, da disponibilidade que Jesus nos legou e está
nos compêndios que ele deixou, nos manuais de conduta, no Evangelho e por aí vai, nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, tem 4, 5 pessoas. É uma baita oportunidade. Não, sim, é porque É uma baita eu digo oportunidade. isso exatamente porque eu acho que às vezes, hoje, quando se fala em moral, as pessoas focam muito no julgamento alheio Mas e isso, muito menos no amor ao próximo. mas não tão, é o que a gente está falando, o exemplo é Jesus. Isso aí. O exemplo é Jesus. É Jesus. Tem como. Então, é importante conhecer a verdade, é importante essas transformações morais, combater as nossas imperfeições. E a gente só combate as imperfeições com essa autoanálise e passando pelas situações. Aquilo que falou, a gente não pode terceirizar, nós temos que passar pelas situações de vida. Nós temos que arar a terra com as nossas mãos, nós temos que plantar e depois cultivar para que ela germine, vire uma grande e frondosa árvore que vai dar sombra para o viajor, fruto para os outros. Não é para mim. A visão não é essa. É para quem precisar. E Jesus tinha essa questão. Ele não importava quem, quando, o que era, o que fazia, qual religião. Nós temos que fazer isso também. Esse eu não quero. Como assim? Como isso você não quer? Você estendeu as mãos, pediu trabalho, o trabalho veio e você vai tirar a mão porque esse você não quer? Tem que atender. Tem que abraçar. Tem que pedir perdão. É difícil? Claro que é difícil. Nós somos orgulhosos, somos vaidosos, nós temos aqueles aguilhões que nos prendem ao passado. Mas temos que romper através dos exemplos de Jesus, que trouxe: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que tenhamos fé que quanto mais nós nos aprofundarmos em romper com o passado e seguir essa trilha, nós vamos alçar voos e um dia nós vamos estar com as 2 asas subindo e subindo, subindo até chegar a Deus. Nada é jogado fora. Aquilo que fazemos de errado é incorporado ao nosso perispírito como marcas perispirituais. Nós fizemos para reações no futuro. São as expiações. Mas aquilo que a gente verdadeiramente aprendeu sobre moral, sobre conhecimento, sobre convívio, sobre benevolência, isso está incorporado ao espírito para sempre. Para sempre. Eu vou passar na prova, vou colar, vou passar na prova. Perdeu a oportunidade de aprender. Perdeu a oportunidade. Eu fiz uma faculdade e tal, passei colando. Não aprendeu. Perdeu a oportunidade de aprender. Quando você vai ter outra oportunidade? Não sei. Mas aquilo ali faz de conta. Você não aprendeu. Você jogou no lixo uma bela oportunidade. Lá no livro dos Espíritos, questão 115, que fala de provas e expiações, fala justamente isso, que a gente vai evoluir passando pelas provas que Deus impõe. Deus impõe os espíritos para evoluírem. E quando fala Deus impõe, parece que Deus impõe também os castigos. Não. Deus programou de uma forma magistral no universo as questões para que acontecessem as reações automaticamente. Não existe um júri, chega lá na espiritualidade tem um júri, não. Vai acontecer automaticamente. Existem, entretanto, agravantes e atenuantes para cada situação. Isso é levado em conta. Não me perguntem como isso é feito. Seria querer saber demais. Mas essa expiação e essas provas são processos pedagógicos, evolutivos, para que nos burilar e para que a gente venha a avançar constantemente rumo à libertação, rumo à perfeição, rumo à verdade verdadeira e à libertação. A verdade verdadeira é a verdade mais pura, é a verdade que mais se aproxima daquilo, dos atributos morais, da execução da execução. Como que eu posso falar, Abel? Abel está longe de mim, cara. Mas eu estou
estou sentindo falta da Bel, que a Bel fica me puxando. Para que nós sejamos morais, cada vez mais morais. Isso é conhecer a verdade, verdade da vida. Verdade da vida. E gradativamente as nossas meias verdades, verdades transitórias, vão ficando para trás como mentiras. E a gente vai conhecendo as verdades verdadeiras num processo pedagógico de avançar. E se nós não quisermos nos modificar? E se nós não quisermos conhecer a verdade? E se nós não quisermos nos libertar? Ora, é aquilo que falamos. Tem pessoas que chegam na Terra e acham que tem que sair assim. Não tem. Todos nós temos que evoluir. Pensem na fila. Quantos na espiritualidade gostariam de estar nesse momento do turbilhão planetário, num processo de início de transição para o mundo de regeneração, gostariam de estar aqui? E estão lá, poxa, eu queria tanto estar lá, e nós estamos. E nós estamos perdendo muitas vezes oportunidades com as nossas necessidades quiméricas, com os nossos desvios, com as questões, com os apetites materiais cada vez mais aguçados. A tecnologia e a ciência, meus amigos, são para benefício da humanidade. Mas quanto mais evolui, parece que as pessoas mais utilizam a bel prazer. A internet, que é uma fonte maravilhosa, tem uma pesquisa que diz que 90% dela é utilizado para fins de redes sociais. Legal, legal. Mas o que mais legal tem por trás? É você conhecer, é você viajar ao mundo, é você tirar dúvidas, é você estudar, é você ter acesso a um monte de livros, a um monte de informações que você não tinha até muito pouco tempo atrás. Então, será que nós estamos usando os meios tecnológicos adequadamente? Ou será que nós estamos, cada vez que tem algo novo, nós aumentamos nossas necessidades consumistas? Será que nós estamos lá deixando de lado os nossos vícios? A não modificação é continuar com os vícios do passado. A não modificação é continuar com o sentimento de posse. A não modificação é continuar tendo as nossas certezas e discutir muito com os outros, querendo manter as nossas verdades. A não modificação é nós queremos ter razão de tudo, em tudo. A não modificação é nós desencarnarmos e irmos para um grau, ficar pegado a tudo aquilo que nós podíamos ter mudado e não os mudamos. E hoje a gente reza por tantos que estão no grau, pedindo: desapeguem, façam uma reflexão, pensem naquilo que erraram, pensem naquilo que não deveriam ter feito e fizeram, pensem naquilo que vocês deveriam ter feito e não fizeram, e aquilo que fizeram não deveriam ter feito. Desapeguem das questões materiais. O umbral é uma área consciencial para reflexão, em que lá estão presos por aquilo que almejam e aquilo que estão apegados. O umbral é uma passagem educativa. O umbral é uma quando a gente não passa na escola, é uma recuperação daquilo que a gente não fez quando estava aqui e podia ter feito. Que é simplificar a nossa vida, que é voltar nossos olhos para aquilo que é importante, que é estudar o Evangelho. Não importa a religião, importa que você estude, tenha fé e aplique, que a religião te torne a pessoa melhor. Mas a trilogia do Espiritismo nos dá uma assertividade, uma certeza que nós estamos no caminho, mas muito será cobrado a quem muito foi dado. Será que nós estamos nos esforçando? Será que nós estamos enveredando pelas verdades e nos libertando dos aguilhões? Então, essa não modificação é gravíssimo, porque a reencarnação é uma escola de almas. E nós, muitas vezes, ficamos reféns dos nossos temperamentos, das nossas verdades, e tudo isso traz, inevitavelmente, malefícios
energias correlatas, negativismos, traz pessoas que emanam desejos, irritabilidade, emanações negativas, encarnados e desencarnados. As nossas ulcerações vão aumentando, mas nós mantemos a certeza. E vamos dormir com aquelas úlceras, com o estômago apertado, um sono mal dormido e uma emancipação parcial nem sempre satisfatória. Porque ao invés da gente encontrar bons espíritos, entes amados, matar saudades, obter orientação, obter um refrigério dos nossos compromissos, nós podemos ir para boates, para áreas de vícios, que sejam todos, podemos ir para os nossos castelos, com nossa Ferrari, que pode estar sendo roubada e por aí vai. Então, isso tudo são correntes que nós ainda estamos montando na vida presente, sem contar a do passado. Então, esse início da modificação é fundamental, é com o nosso desejo, é com a nossa reflexão, é com a nossa ação. E nós dependemos só de nós. Nós falamos isso, né? Mentiras. Quantas pessoas têm vidas duplas, triplas, quádruplas? Talvez para fugir da verdade, talvez para minimizar uma dor consciencial. Isso existe? Claro que existe. Quantas pessoas mentem para si próprias? Quantas pessoas mentem para si próprias? São uma coisa num lugar e outra coisa no outro. Isso é muito comum. Ah, mas isso acontecia em Roma. Não, continua acontecendo. Os fariseus existiram, existem e ainda continuarão existindo. Os fariseus de cada tempo. Aqueles que falam uma coisa, fazem outra, atacam e dificultam as situações. É difícil fazer o bem. É difícil ser bom. Dá trabalho. Mas nós estamos defendendo as nossas verdades conscienciais, em linha com aquilo que Jesus nos legou. As nossas certezas não são eternas, as nossas certezas vão evoluindo gradativamente. Deixa eu avançar aqui, que está acabando. Vinícius, eu vou falar isso aqui, no livro Em Torno do Mestre, ele fala sobre Pilatos. Pilatos, vocês sabem que ele não tinha nada contra Jesus. Levaram Jesus lá e falaram, não tem nada contra esse homem, pode levar e julgar de acordo com as suas leis. Aí os guardas falavam, o guarda do Sinédrio falou, não, mas nós não podemos condená-lo, não podemos matá-lo. E Pilatos, ok, vou verificar, trago esse homem aqui e tal. Então, Pilatos, ele se achava uma coisa, mas ele fez outra. Então, Vinícius, no livro Em Torno do Mestre, fala assim, verdade significa inteireza de caráter, firmeza de ação, harmonia perfeita entre a consciência e a conduta, lealdade e sinceridade consigo mesmo, isso é, com a luz interior do espírito. É necessário, agora na questão 628 do livro dos Espíritos, é necessário ter o caráter. Deixa eu pular aqui, não é esse que eu queria, Evangelho segundo o Espiritismo, Fonte Viva. No Fonte Viva, Emmanuel fala no capítulo 103, só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. Quantas pessoas estão contra a vida, achando que a vida está contra eles, que Deus está contra eles? É perceber, e perceber o sentido da vida é crescer em serviço de burilamento constante. Não seremos libertados pelas verdades provisórias. E aí tem uma grande sacada aqui, ó. Em política, filosofia, ciência e religião, eles se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam suas vidas. Lutam para defender o seu ponto de vista. Portanto, meus amigos, são verdades parciais dentro de cada conhecimento e cada vertente. Esses não são verdades da vida. Nós não devemos nos matar e nem comprometer
comprometer amizades familiares e por aí vai, para discutir questões fora das certezas e as verdades da vida. Isso são verdades dentro dos protocolos de cada um. Claro, a matemática vai definir a matemática, a física vai definir a física, e por aí vai. O político vai defender a política. Continua a fonte viva. A verdade libertadora conhecemos na atividade do eterno bem. Verdadeira liberdade só existe na submissão, isso já falamos, ao dever cumprido. Quem vislumbra glória fala muito e age pouco. E quem penetra a grandeza indefinível age muito e fala menos. Será que a gente está falando muito? Isso é uma atitude farisaica, né? Farisaica. Bom, eu vou passar aqui, faltam 5 minutos, são meus ou são seus, Marcela? Para você. No livro Contos e Apólogos, depois vocês procuram, por favor, irmão X, no item 17, tem uma passagem que é bastante grande, não vai dar para me falar, vou falar muito por alto, do homem que não se irritava. Que era um rei que estava se burilando, um rei que tinha todos os súditos aos seus pés, um rei que queria se melhorar e contratou um sábio para estar ao lado dele. E sempre que ele saía dos trilhos com os súditos, com o povo ou dentro de casa, ele recorria a esses sábios filósofos, e o filósofo falava: grandíssimo, bondoso mestre, tenha paciência, tenha fé, contorne essa situação. Eu estou resumindo muito, né? E sempre a mesma coisa. E recorria a esse filósofo: um grandíssimo mestre, tenha equilíbrio, tenha ponderação, tenha paciência. Chegou uma hora que ele ficou não só irritado com a família, como os súditos, como com o filósofo, e botou o filósofo para correr. Tragam outro homem para me aconselhar, que esse não está me acalmando. E saíram a procurar, e acharam um extremamente conhecido e levaram para lá. E o rei se irritava, o outro ficava quieto, só rezando, aprovava tudo que ele fazia, dizia amém, tudo claro. Dizia não, fazia sinal, resultado. Ele percebeu que esse outro era mudo. Saiam correndo e voltem para buscar aquele filósofo, aquele bom conselheiro, aquele que fala a verdade, aquele que não esconde as questões, que quando perguntado orienta, acalma, dá um norte no nosso rumo. Esse é Jesus. Ah, mas eu não vejo Jesus. Estude Jesus. Estude. Porque ele vivamente está do nosso lado. Aquela passagem, eu fiz um último trabalho nesses dias, eu não sei mais onde foi, que eu falo da travessia do barco, em que o barco é tomado por tempestades e por aí vai. Jesus estava dormindo. Ora, aquela tempestade era uma prova para Jesus ou para os discípulos? Jesus estava lá. O que significa Jesus estar lá? Que Jesus está no barco das nossas vidas constantemente, em todas as intempéries. E Pedro gritou: quer que pereçamos? E Jesus foi lá, acalmou a tempestade, acalmou o mar, assim como todas as dificuldades da vida. Basta que queiramos, basta que tenhamos um nível vibratório equivalente, porque os espíritos, eles estão ao nosso lado. Quando? Sempre. Quem vai escolher o nível de cada espírito somos nós. E esses espíritos são prepostos, até chegar a Jesus, até chegar a Deus, que tudo sabe. Então não há que se falar em solidão, em desesperos hediondos, dores. Sim, dores existem, tristezas existem, mas nós temos outras vertentes da vida mais belas para nós possamos dirigir os olhares para lá e até com trabalhos ao próximo, com prece, com estender de mãos, para tirar o foco da doença, o foco da dor, o foco da tristeza, porque tudo diminui. Quando você tira o foco e muda o foco para outras coisas mais grandiosas, tudo muda. É transformar a dor e a dificuldade num algo produtivo.
Tá bom, meus amigos? Eu atropelei o trabalho todo. Eu espero que essa questão, esse conceito de verdade e libertação, que estão unidos à verdade da vida, para nos libertarmos e avançarmos cada vez mais, fique bem conceituada para que no dia a dia a gente possa colocar em prática. É isso que eu espero e tomara que todos nós consigamos fazer isso. Muito obrigado, Tom. Faz a prece.